queria, com a presença do presidente Bolsonaro. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, povo brasileiro que nos assiste. Hoje não é um dia comum. Esta não seria uma sessão ordinária. Esta é uma sessão histórica, um momento em que mais de 60 parlamentares, com coragem e convicção, decidiram suspender o recesso e vir a Brasília prestar uma homenagem. Mas, mais do que isso, prestar um testemunho de lealdade, de gratidão, de indignação e de luta. Hoje votaríamos uma moção de louvor ao ex-presidente Bolsonaro, ao sempre presidente Bolsonaro. Viemos a essa comissão como oposição, como brasileiros, como parlamentares, representantes do povo. Sim, mas antes de tudo, queremos falar para vocês, como homens livres que se recusam a aceitar calado a tentativa brutal de apagar da história um dos maiores líderes políticos que essa nação já viu nascer. Bolsonaro não surgiu do nada. Ele foi forjado, pedra por pedra, ao longo dos mais de 30 anos de vida pública. Foi o homem que falava sozinho nessa tribuna, quando ninguém mais ousava levantar a voz contra os demandos da esquerda. Foi o soldado que enfrentou os dragões do sistema, mesmo quando o preço era o ostracismo, o silêncio da mídia, o escárnio dos poderosos. E mesmo assim, ou justamente por isso, se transformou na maior liderança conservadora do Brasil e da América Latina. Um gigante que rompeu as barreiras do politicamente correto, que devolveu orgulho e voz a milhões de brasileiros que se sentiam esquecidos, humilhados, pisoteados. Bolsonaro é o homem da facada. Não é uma metáfora. Um atentado real, brutal, covarde, que quase lhe tirou a vida em 2018. Mas nem a faca calou sua voz, nem o sangue derramado impediu que ele fosse às urnas e vencesse, com a força do povo, sem partido, sem tempo de TV, sem dinheiro, mas com uma coisa que ninguém mais tinha: verdade. Seu governo entregou muito mais do que promessas, reduziu impostos como nenhum outro governo, enfrentou o desemprego, garantiu o Auxílio Brasil de R$600, enfrentou a pandemia com coragem, enfrentou o crime com firmeza, defendeu as nossas fronteiras, deu dignidade a todos os segmentos da sociedade, respeitou o agronegócio, valorizou a família e a liberdade. Liberdades individuais e liberdade econômica para empreender e gerar riquezas. E mais, não cedeu à chantagem internacional, não se ajoelhou ao Foro de São Paulo, não traiu o Brasil. Senhor presidente Paulo Bilinski, demais colegas e imprensa, se hoje estamos aqui, se muitos dos colegas que me ouvem têm mandato, se esta bancada conservadora existe, é porque Jair Bolsonaro abriu as portas da política para uma nova geração. Ele não apenas criou um governo, ele criou um movimento, um exército de cidadãos conscientes que não aceita mais imposição de uma narrativa única, de um pensamento único, de um poder absoluto travestido de democracia. E é justamente por isso que Bolsonaro é hoje o homem mais perseguido do Brasil. Desde 2019 foram abertos inúmeros inquéritos contra ele. E o que se viu? Arquivamentos e mais arquivamentos. Farsa atrás de farsa. Inquérito da PF, arquivado. Caso da Covaxin, arquivado. Cartão de vacina, arquivado. Jet ski baleia, sim. Até para se aproximar de uma baleia tentaram criminalizá-lo. E deu em quê? Em nada. Mesmo sem provas, o sistema o quer fora da vida pública. E não basta atacá-lo juridicamente. Querem censurar sua imagem, sua voz, sua história. Hoje Bolsonaro não pode sequer usar suas redes sociais. Está proibido de falar com embaixadas, proibido de sair de casa à noite, monitorado por tornozeleira eletrônica, como um criminoso, quando quem deveria estar respondendo à justiça são outros. É uma ditadura. O Brasil hoje é governado por um
triunvirato nefasto, o PT no Planalto, o STF no comando da repressão e o silêncio cúmplice de parte da imprensa. E é chegada a hora de dizer basta. O Brasil de Lula se aproxima perigosamente do eixo do mal. Financia com a compra de petróleo russo a guerra contra a Ucrânia. Se alinha a ditaduras como Venezuela, Nicarágua, Irã e China. Ignora as sanções dos Estados Unidos, desafia o Ocidente democrático e abre as portas para um isolamento sem precedentes. E quem é que vai pagar essa conta? O povo brasileiro. As sanções comerciais já começaram. O prejuízo econômico é certo. A perda de credibilidade internacional é evidente. E o responsável por isso não é Jair Bolsonaro. O principal culpado se chama a nanica diplomacia do governo Lula. Enquanto isso, o presidente que foi legitimamente eleito em 2018, que tem o apoio de mais de 60 milhões de brasileiros, que caminha pelas ruas ovacionado, é tratado como criminoso. Isso não é justiça, isso é perseguição, isso é vingança, isso é medo. Eles têm medo de Bolsonaro porque sabem que ele não está sozinho. Ele tem um povo ao seu lado, um povo que não se vendeu, um povo que não se calou, um povo que hoje ocupa essa galeria, essa esplanada, essa tribuna dizendo: não aceitaremos a destruição de nossa história, não aceitaremos a destruição de nosso líder, não aceitaremos a destruição de nossa liberdade. Concluo, Bilinski, meus colegas parlamentares e imprensa, a história